Continuando, então, aqui a gente tem um bom exemplo a respeito do que nós vamos estudar ao longo da disciplina, né? A rocha de origem, a rocha já num processo de formação de solo, solos mais jovens, né? Que não tem um perfil de solo bem desenvolvido, e um solo mais maduro, que vai ter só um pouco em relação à rocha, né? Uma pequena porcentagem de rocha, um perfil mais desenvolvido, em que a gente já vê as camadas, né? A gente já consegue distinguir algumas camadas, e uma camada rica em humus, ou seja, matéria orgânica. Né? Do mesmo jeito aqui a gente já tem os horizontes, que a gente chama de horizontes, né? As camadas desse solo. E aqui, pessoal, né, eu mostrei o perfil do solo. E aqui, quando a gente fala de uma agricultura que não tem um certo manejo, um manejo adequado, a gente vai ter essa característica aí, né? Problemas erosivos, problemas de perdas, problemas aí para uma capacidade produtiva. Da mesma forma, a gente tem aqui a parte de textura desse solo. Então, quando o solo a gente tem uma apresentação desse solo de um gradiente textural, né, por exemplo, as porcentagens que nós vamos ter, um solo de 0 até 15% de argila, ele é um solo considerado arenoso. De 15 a 35%, ele é de textura média. E de 35 para cima, ele é argiloso. Claro que esse é o triângulo que vai determinar, por exemplo, se nós tivermos. Qual que é a característica da textura desse solo? A textura do solo quer dizer maior retenção, maior troca também, maior capacidade de retenção de nutrientes, por exemplo, cargas positivas e negativas, quem tem é a argila. Né? Então, quanto mais argiloso, maior retenção, tanto de água, de nutrientes, inclusive de defensivos agrícolas. Então, isso aqui é textura, tá? A gente vai ver também nas descrições. Então, por exemplo, que eu dei um exemplo, ó, 30% de argila. Então, um solo que tem 30% de argila, 50% de silt e 20% de areia. Então, a gente pega e a interpolação desses dados vai dar o quê? Um solo com qual característica? Né? Um solo de textura média, tá vendo? Então, quando a gente manda para análise de solo, geralmente é assim que se faz, né? Eles fazem as determinações e com o resultado eles acabam interpolando. Então, aqui, os horizontes, né? Então, eu tiro uma camada do solo e eu tenho esses horizontes. Então, a gente vai ver isso, vai estudar isso na disciplina, né? Os horizontes desde o O, A, E, B e C. Então, os horizontes orgânicos, os horizontes minerais, os horizontes diagnósticos e de acúmulo e os horizontes inconsolidados próximos à rocha. Tudo isso a gente vai ter a aula, tá? Eu só estou mostrando para vocês algumas características, né? Então, o clima, né, vai determinar também a vegetação. Então, aqui a gente tem um solo, né, com um horizonte A, B e C, aqui também, mas a gente vê a diferença da vegetação de acordo também com o clima, com a região, por exemplo. A gente tem um clima temperado aqui nessa região aqui da América do Norte, né? A característica de vegetação vai ser essa. Um clima, então, meio seco, né? Aqui também na região ainda da América do Norte, a gente vai ter outra característica. E já um clima mais que a gente tem com características, desculpa pessoal, aqui é úmido, tá? Um clima úmido, um clima seco, tá? Aí a gente já tem outras características. E o relevo, né? Quando a gente fala do fator de formação do solo, a gente tem essa característica de relevo, porque, por exemplo, um solo localizado mais à superfície, né? A gente tem um tipo de solo, conforme ele vai passando aqui, ó, vejam, né, a gente vai direcionando outros tipos de solo, todos esses solos a gente vai ver ao longo da disciplina também. Então, aí a interferência do relevo, né, o clima, como eu mostrei para vocês, o relevo. Aí mais um exemplo, né, de diferenciação dos horizontes. Aqui a gente tem a diferença principalmente do horizonte A com o B, a estrutura. Vejam que parece uma estrutura mais em blocos. Aqui é uma área mais compactada. E essa é uma diferenciação de um horizonte.
Ah, professor, mas qual que é a importância de eu conhecer os horizontes? Bom, primeiro, cada horizonte tem uma característica, então ele tem uma característica morfológica que pode interferir no desenvolvimento da planta. Segundo, de acordo com essa caracterização, eu classifico o meu solo. Então, a classificação do meu solo também está relacionada a essas características que eu vou ter. E aí, pessoal, né, a parte química um pouco do solo que a gente pode falar, que é extremamente importante, é a gente falar que, por exemplo, a fração argila gera cargas no solo. Então, aqui um colóide de cargas negativas. Então, a gente está tendo aqui um exemplo de uma CTC, capacidade de troca de cátions. Por que cátions? Todos esses são cátions e aqui são cargas negativas. Então, eu tendo cargas negativas, eu consigo trocar esses cátions, certo? Com o solo, com o ambiente do solo, a partir dessas ligações que eu vou ter. Então, um solo ácido ou um solo com pH corrigido. Qual que é a principal diferença aqui que a gente nota, né? A principal diferença são os íons H+, e os alumínios, né? Então, isso acidifica o solo. pH baixo, quanto mais baixo for o pH, mais números de íons H+ eu tenho. Então, quanto maior o número de H+, menor é o meu pH, certo? Já um solo corrigido, eu consigo o quê? Um solo corrigido é um processo, né, de correção de solo, com calagem. Eu faço a precipitação desse alumínio, que é tóxico, e transformo esse H+ em água e tiro do meu sistema da troca de cátions da CTC. Então, aí eu tenho mais cálcio, magnésio, potássio, são nutrientes mais interessantes, né, para o meu solo. Então, isso é a CTC. A gente está dando vários saltos nessa parte introdutória, mas é para vocês entenderem todas as importâncias em relação ao solo, né? O solo desde a parte química, biológica dele, tá? E aqui, vamos voltar um pouco à geologia, né? Por exemplo, um arenito, lembram? O arenito é uma rocha sedimentar, certo? E o arenito, uma porção desse arenito, que é um grão de areia ou um quartzo, né? Cristal do quartzo. E é uma tetraedra de sílica. E é um átomo de hidrogênio e um átomo de sílica. O que significa um tetraedro de sílica? A gente vai falar sobre isso, a gente falou já, mas a gente vai falar também das argilas 2:1. Quando eu tenho uma argila 2:1, eu tenho duas tetraedras de sílica e um octaedro de alumínio. Então, isso é uma proteção muito boa para o solo, quimicamente e fisicamente, né? Eu tenho uma argila mais potente em relação a trocas e menor fixação do fósforo, por exemplo. E agora, né, a parte da origem dos nossos solos. Então, como que esses solos foram originados, né? Os 5 fatores que eu falei para vocês. A gente tem aí comandado pelo relevo, né? Alguns minerais são mais sensíveis que os outros, então a gente passa pelo intemperismo. Então, os minerais que têm presentes nas rochas, eles vão sofrer alterações e essas alterações vão acabar formando os solos e a formação dos solos a partir de outros minerais, né? Então, esses minerais são suscetíveis à erosão, por isso que é interessante a gente ter solos bem consolidados. O intemperismo físico nada mais é do que um intemperismo que está relacionado a alguns fatores, por exemplo, como a temperatura. Se eu tenho um congelamento e um descongelamento, essa parte em que eu vou ter a temperatura interferindo e pressionando, né, na minha rocha, eu vou ter então essa desagregação das partículas. Então, é um dos processos responsáveis pela formação do solo. Já o intemperismo químico, ele está relacionado ao quê? À água. Então, é aquele intemperismo em que a água entra em contato com os minerais, sofre a hidrólise, e ele consegue carregar esses minerais, formar outros minerais e formar o solo, né? Então, quando a gente fala de morfologia, a gente está falando basicamente de alguma dessas características, da cor do solo, da textura, da estrutura. Então, quando eu tenho um solo, lembra? Isso daí a gente está fazendo um pouco de uma revisão, né, da geologia. Quando eu tenho um solo que o material de origem, né, um dos minerais de origem é a goetita, ele tem predominância do quê? Predominância de coloração amarela. Se eu tenho a hematita, é uma predominância de uma coloração mais avermelhada, né? E está relacionada, então, também à temperatura. Temperaturas mais baixas, a goetita tem maiores influências do que a hematita.
Textura. Então, a gente tem, né, as texturas arenoquartzosas, texturas arenosas, argilosas, que eu mostrei para vocês a pirâmide. Estrutura, então eu posso ter estrutura em blocos, granulares, prismáticas, colunar, em placas, vocês vão ver tudo isso nas aulas. E aqui, né, os principais solos férteis do Brasil. Então a gente tem um litossolo, argissolo, latossolo, que é o mais comum de todos, e todos eles têm um horizonte A e um B. E esse horizonte B sempre é o diagnóstico, por isso que é um latossolo, por exemplo, é um B latossólico. O argissolo é um B, aí já é um B textural, apresenta um gradiente textural, vou explicar para vocês o que significa. E os solos do Brasil, né? Então, quais são as principais características dos solos brasileiros? Solos brasileiros são muito intemperizados, ou seja, aquela história que eu falei para vocês da argila 2:1 já não é realidade no Brasil por causa do intemperismo, é um desgaste muito grande. Então, aquelas duas camadas de tetraedro de sílica nas argilas desgastaram com o tempo e o intemperismo. A maior parte dos nossos solos brasileiros são ácidos, ou seja, o pH deles é baixo, existe uma grande presença de ferro e alumínio. Então, a maior parte deles, para ter potencial produtivo, precisam passar por uma correção e uma suplementação via adubação. A acidez está relacionada ao quê? A acidez está relacionada aos nossos materiais de origem, está relacionado, então, à presença de ferro, de alumínio, está relacionado também ao nosso clima, né? Então, tudo isso ao longo da disciplina a gente conversa. O solo também possui fases, né? As fases sólidas, ele tem espaço, tanto da parte líquida quanto da gasosa, ou então, fase líquida, microporos, fase sólida, macroporos, e esse é considerado, então, o solo ideal, em que a gente tem aí por volta de 5% de matéria orgânica, 45% dos minerais, e entre 30% a 35% de água e 15% a 20% de ar. Claro que isso é um solo ideal. Se a gente pega uma análise e manda para o laboratório, uma análise física em que a gente contabiliza macro, microporos e densidade, os nossos solos, a maior parte deles não apresenta de 15% a 20% de macroporos. Vai apresentar em torno de 11%, 9%, o que caracteriza solos com alto tráfego de máquinas, né, compactação. Então, outros minerais, né, que estão presentes no solo são os minerais primários, que não sofrem alteração química da sua deposição e cristalização. Ainda lembrando um pouco da geologia, os minerais secundários são aqueles que sofreram modificações a partir dos processos, e compostos pouco solúveis, né, sais de baixa solubilidade em água, carbonatos, fosfatos, hidróxidos e sulfatos. Então, aqui é um agregado de solo, para vocês terem ideia, né? A areia, o silt e a argila. Então, o solo sempre vai ter areia, silt e argila, tá, pessoal? A fase mineral do solo é areia, silt e argila. E matéria orgânica, né? Então, a gente tem a matéria orgânica também presente, é muito importante na parte de fertilidade. Os minerais aí, né? Areia, silt e argila, a diferença entre eles está na granulometria, então a areia é a maior de todas. Depois a gente tem o silt intermediário e a argila, sendo a menor porção mineral de todas. E aqui um mapa que eu fiz para vocês terem ideia da distribuição dos tipos de solo na região. Se nós pararmos para localizar Itapeva, né? Itapeva, ela estaria aqui, ó. Vamos ver aqui, esse biquinho de São Paulo é esse biquinho aqui, ó. Itapeva está aqui, ó, mais ou menos, né? Então, se a gente analisar, aqui temos neossolos, cambissolos, latossolos e argissolos, né? Então a gente tem a predominância desses tipos de solo na nossa região, lembrando que existem gleissolos também, existem outros tipos de, de, de solos, né? E a gente pode fazer um trabalho em relação a isso, tá bom? Primeiramente, eu queria agradecer a todos, né? Mostrar uma característica de um latossolo, né? De alguns perfis de uns argissolos, né? As características, a erosão, a falta de manejo do solo. Eu queria agradecer a vocês, né, por mais essa etapa virtual, lembrando que sugestões são bem-vindas. Nós agora vamos fazer um intervalo, provavelmente, deve ter chego no intervalo o tempo das aulas, e
nós vamos fazer depois uma videoconferência em que eu vou explicar os trabalhos, tá bom? Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e desejo um bom retorno aí às aulas e vamos firme e estudar bastante. Obrigada.